Olá, eu estou de máscara devido ao Covid, mas como aqui no estúdio todos estamos obedecendo distanciamento social, eu vou tirar a máscara para falar melhor com vocês. Só que primeiro, higienizar as mãos com álcool 70. Retirar a máscara. E higienizar novamente minhas mãos com álcool 70. Olá, meu nome é Rômulo, eu faço parte da equipe da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos e hoje nós vamos dar continuidade à aula de células, hoje é a parte 2. Essa aula foi preparada pela equipe Gabriela Soares, Luana Soares, Márcia Lira e por mim, Rômulo Martins. Em nossa última aula, nós demos início à viagem pelo mundo mágico das células. Vamos rever o que aprendemos até agora? Primeiro, aprendemos que a citologia é a área da biologia que estuda a célula e seu funcionamento. Aprendemos que a célula é a unidade básica, estrutural e funcional dos seres vivos, formado por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Que as células podem ser procarióticas e eucarióticas. Que as células procarióticas são unicelulares e que não têm membrana nuclear. As células eucarióticas podem ser unicelulares e pluricelulares, se dividindo em animal e vegetal. Agora nós vamos dar continuidade e conhecer o funcionamento e a estrutura das células animal e vegetal. Essa é uma representação de uma célula animal. Ela vai nos auxiliar a conhecer e entender a estrutura e as organelas de dentro de uma célula. Só que ela está muito pequena, não estou conseguindo enxergar direito. Vamos ter que fazer igual o cientista Hooke e usar um microscópio para enxergar melhor. Agora sim nós conseguimos enxergar. Temos aqui na imagem o exemplo de duas células, o neurônio e o epitélio bucal. Podemos reparar que o neurônio ele é mais estriado, parece até uma estrela. Já o epitélio bucal, ele lembra mais um cubo, bem diferente da nossa imagem, que é ovalada ou circular. Isso é para lembrar que as células elas têm formatos diferentes e funções diferentes. Temos aqui nessa imagem o exemplo de um ovo, que é uma célula. Assim como no nosso desenho, o núcleo seria a gema e a clara seria o citoplasma. O citoplasma ele tem essa consistência bem gelatinosa, assim como na clara. O citoplasma está em toda a célula. Para a gente ter uma ideia, vamos voltar naquela analogia de uma fábrica. O citoplasma seria o pátio, onde estão todas as substâncias que vão ser usadas na linha de produção da célula. Aqui nós temos o núcleo. O núcleo contém todo o material genético, o DNA e o RNA. Na nossa analogia de fábrica, o núcleo seria o chefão, a gerência, onde todos os procedimentos e protocolos estão escritos. Temos aqui novamente a imagem do ovo. Veja que o núcleo é bem redondinho. Embaixo nós temos uma outra célula, que é a célula fusiforme, é a célula do músculo. Se nós observarmos, vamos ver que o núcleo não é tão redondo assim. O que eu quero dizer, gente, é que toda vez que nós vemos uma representação de célula numa literatura, num site, é apenas uma representação. Para que visualizemos melhor, geralmente ela é ovalada ou redonda, mas nem toda célula é assim. Nesta imagem, nós temos os retículos endoplasmáticos. Retículo endoplasmático granuloso e retículo endoplasmático não granuloso. O retículo endoplasmático granuloso é responsável pela síntese proteica, ou seja, ele é responsável pela fabricação de proteínas. O exemplo seria o hormônio do crescimento ou a saliva.
O retículo endoplasmático não granuloso, ele é responsável pela síntese lipídica, ou seja, pela produção de lipídios. Lipídios são gordurinhas. Essa gordurinha é usada na própria membrana plasmática da célula. Complexo de Golgi ou complexo golgiense. Ele é responsável pelo acúmulo e eliminação de substâncias. Na nossa analogia de fábrica, o complexo golgiense seria como se fosse um setor de logística, porque ele recebe as substâncias, ele modifica as substâncias e envia as substâncias. Nesta imagem, nós podemos ver as vesículas. Dentre todas as outras funções da vesícula, ela é responsável por transportar substâncias. O complexo de Golgi envia essas substâncias para as vesículas e elas dão o destino correto a essas substâncias, seja dentro da própria célula, para uma outra organela, ou fora da célula. Vocês podem ver que nas imagens são várias bolinhas e tem um monte. Lembra muito um pátio de uma fábrica cheia de caminhões prontas para transportar as substâncias ou os produtos já fabricados. Cada vesícula dessa pode levar uma substância. São substâncias diferentes com funções diferentes. Temos aqui a mitocôndria. Toda fábrica precisa de energia para funcionar, certo? Na nossa célula não é diferente. A mitocôndria é uma espécie de usina energética. Ela dá energia à célula através da respiração celular. Temos os centríolos. Os centríolos ajudam na divisão celular. Quando você está crescendo, os seus ossos precisam crescer também. São os centríolos que ajudam as células a se dividirem para que possa produzir um osso maior. Ou quando você rala o joelho, são os centríolos que vão trabalhar para que a sua pele possa reestruturar, produzindo uma outra célula. Essa é uma representação de uma célula vegetal. Não há muita diferença na estrutura de uma célula vegetal e uma célula animal. Existem algumas organelas diferentes na célula vegetal. Mas essa imagem está bem pequena, não estou conseguindo enxergar. Vamos ter que usar novamente o nosso microscópio. Agora sim, agora nós podemos enxergar quais são essas organelas que só tem na célula vegetal. Temos aqui na estrutura da célula vegetal o cloroplasto, o vacúolo de suco celular e a parede celular. O cloroplasto é esta espécie de bolsa. Dentro dele tem a clorofila, que junto com os raios solares, a água, o gás carbônico, são responsáveis pela fotossíntese. Temos o vacúolo de suco celular. Quando você está com sede, você pega um copo d'água e bebe, certo? E as células vegetais? Lembrando que as plantas, elas utilizam a raiz para puxar a água, certo? É no vacúolo de suco celular que essa água é armazenada. Que nos tempos secos, é através dessa água armazenada que a célula vegetal se hidrata. Temos também a parede celular. Ela dá resistência e proteção à célula. Lembra que eu falei para vocês que o vacúolo armazena água? Imagine se ele armazenar muita água e romper, e vazar essa água. Pode romper a membrana plasmática. Para que isso não aconteça, para que possa proteger toda a célula, a parede celular dá essa proteção, essa segunda camada de proteção na célula vegetal. Vamos para a nossa revisão? Hoje nós aprendemos que todas as células eucarióticas possuem membrana celular, citoplasma, núcleo e outras organelas membranosas, que se dividem em dois grupos, células eucarióticas animal e vegetal. A mitocôndria, o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos, os centríolos estão em ambas as células, na animal e na vegetal. A parede celular, os cloroplastos, o vacúolo de suco celular caracterizam a célula vegetal. E que percebemos que
toda imagem que vemos em ilustração em livros, em sites, é apenas uma ilustração, que nem sempre é daquele jeito. Existem várias células de várias formas diferentes. Muito obrigado por estarem comigo nessa viagem pelo mundo maravilhoso das células. Seu passaporte já está carimbado com o carimbo das células. Muito obrigado, até a próxima aula e tchau!